Olá pessoal, eu sou Eric Simas, tenho 20 anos atuando na indústria e hoje eu estou aqui no quadro Descomplicando a Indústria. Hoje a gente vai falar sobre o tema quais as ações que mascaram um problema na manutenção ou que realmente resolvem. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui, o porquê que a maioria das ações na manutenção elas são paliativas. Porque a gente normalmente na manutenção a gente não descobre a causa raiz. Em muitos dos casos a gente pega, vai lá, resolve o problema, mas a gente não entende o porquê que aquele problema aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com uma condição aqui que a minha máquina não está performando legal, eu vou lá e troco a carga do óleo, ela melhorou um pouquinho e beleza, eu vou tocando. Eu não faço uma análise do óleo, então eu não identifiquei se realmente estava contaminado aquele óleo, se a contaminação era sólida, se era umidade, se tinha algum problema com aditivos. Então eu não vou buscar a informação na sua raiz para poder matar e resolver a origem do problema. Então a manutenção hoje no Brasil ela tem uma cultura que ela acaba atuando só de forma corretiva. Isso de certa forma até funcionou durante muito tempo, funciona em alguns casos até hoje, mas isso acaba gerando um prejuízo muito grande porque a gente não consegue entender qual é o real problema. Então, o que é importante? Claro, no primeiro momento a gente resolver, a gente não tem tempo às vezes para chegar, vou parar tudo aqui, vou analisar, vou tirar as amostras, vou fazer análise para depois eu ver o que eu vou fazer. Quando a situação aconteceu, realmente a gente precisa atuar de forma imediata. Mas o problema é que a gente não se planeja, porque se a gente se planejasse, se a gente tivesse falando de óleo, né, que sabendo que o óleo, 80% dos problemas hidráulicos, lubrificantes, eles estão relacionados ao óleo. Então, se a gente consegue ter um acompanhamento de análise periódica, entendendo como é que é a condição do óleo, qual é a curva de contaminação que a gente tem nesse óleo, a gente conseguiria trazer, né, a esse momento a condição presente para entender, daqui a 3 meses é ideal eu fazer uma filtragem, porque a cada 3 meses eu subo um índice de contaminação pelo funcionamento do sistema. Então, coisas neste formato, hoje em dia, elas nos ajudam a ter dados, e em cima dos dados a gente consegue tomar sim uma decisão mais concreta qual caminho a gente tem que tomar. E hoje, na realidade, não funciona assim no dia a dia, né? O dia a dia é assim, é trocar o pneu com o carro andando e a gente não consegue entender o que fez o pneu furar, né? Essa é a analogia que eu gosto de trazer porque a gente precisa entender da onde é que veio a origem do problema que fez o pneu furar e não só trocar o pneu com o carro andando. Em alguns casos, sim, a gente tem que atuar trocando o pneu com o carro andando, mas a partir do momento que a gente consegue trazer dados, informações claras, a gente consegue trazer essa manutenção de uma forma mais tranquila, né? A gente sabe que manutenção nunca é algo tranquilo, porque quando todo mundo está de férias, aí final do ano o pessoal da manutenção está atuando, porém, se a gente tem dados, tem informações concretas, a gente consegue atuar de uma forma mais previsível e trabalhar de forma preventiva. E o que acontece, né, hoje na indústria? Por que o pessoal acaba agindo nesse formato que eu estou trazendo para vocês aqui? Em muitos casos, e na grande maioria, é por conta de falta de conhecimento. Isso é muito comum. Então a gente está falando de uma área muito técnica. Eu, quando venho trazer conteúdo para vocês aqui, vocês sabem que eu falo muito sobre filtragem de óleo, sobre contaminação e descontaminação de sistemas. Então, são termos muito técnicos e muito direcionados, muito nichados. Poucas pessoas têm esse conhecimento aprofundado, porque existe também a teoria e existe a prática. E a gente, né, quando a gente mistura a teoria, né, com a experimentação, de viver isso no campo, entender como é que funciona, a gente consegue ter esse know-how para poder estar passando para vocês esse conhecimento e trazendo como é que as coisas realmente funcionam no dia a dia. Então, esses temas, principalmente relacionados ao óleo, eles são muito específicos. E o que vai me ajudar a melhorar e o que vai me ajudar a trabalhar de uma forma mais consciente é tendo o conhecimento. Porque o que eu vejo hoje no campo, e a gente acompanha em várias indústrias, o que falta para os profissionais realmente que estão lá na ponta é o conhecimento de como que funciona, né? A gente entender como que aquele equipamento funciona, qual a sensibilidade, quais os cuidados que eu preciso ter. Então, quando a gente começa a ter esse nível de conhecimento, as coisas se tornam mais fáceis. E muitas das visitas que eu vou em campo, muitos dos projetos que eu vou visitar, a gente vai lá para identificar, de repente, um problema ou tentar ajudar o cliente de uma forma que a gente consiga visualizar e enxergar junto o problema que está acontecendo ali para poder ter uma solução concreta que resolva aquela situação. E muitas das vezes a gente vai, através de perguntas, identificando
os pontos. Esse ponto aqui já foi aberto alguma vez, já teve algum tipo de contaminação, essa tubulação tu já trocou alguma vez, qual é o tipo de material, qual é o tipo de óleo que está usando. Então, através dessas perguntas, a gente vai entendendo como é que funciona, qual que é o contexto daquele equipamento, para que daí sim a gente consiga montar uma solução completa e resolver o problema. Então, assim, o que eu vejo, né, para trazer para vocês aí como uma visão geral e o que falta hoje na nossa indústria, o que eu quero trazer para vocês um pouco aqui, principalmente da nossa área, a área que a gente atua, que é uma área muito específica, é o conhecimento para que a gente consiga tomar as ações necessárias, consiga ajudar você aí no campo a fazer com que você consiga se desenvolver como profissional, construir uma carreira sólida, construir uma empresa que consiga realmente alcançar patamares maiores. E só através do conhecimento a gente vai conseguir mover a indústria, mover o nosso país aí para fazer uma condição melhor, trazer aí novas oportunidades para todo o mercado. Quais ações elas parecem solução, mas no final das contas elas só acabam empurrando essa falha para frente? Eu vou trazer alguns aspectos para vocês. O primeiro deles é a questão de a gente só trocar a carga de óleo. Então, só trocar a carga de óleo, já falei várias vezes para vocês. Então, assim, é aquele mesmo exemplo da piscina. Então, a gente pega o óleo novo, coloca num reservatório sujo ou coloca num sistema sujo. A gente está colocando esse óleo em risco. Então, às vezes, eu troco a carga de óleo. E eu vou falar para vocês aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho um cliente, ele tinha uma condição de verniz no óleo. Então, o que é o verniz, né? O verniz em óleos que trabalham com temperaturas um pouco elevadas. Estou falando aí talvez 60, 70 graus, 65. Por exemplo, nesse caso aqui específico, eu estou falando de um mancal de uma usina hidrelétrica. E não é comum, tá, numa usina hidrelétrica ele trabalhar talvez em temperaturas neste formato que eu estou indicando aqui. E neste caso específico, por conta do projeto de fabricação do equipamento, ele trabalha numa temperatura um pouquinho acima do que é a média do nível Brasil aí que eu conheço. E o que acontece? O sistema dele ele acaba gerando verniz. Esses verniz ele é mais comum em turbogeradores, onde realmente trabalha com temperatura mais excessiva. Mas nessa usina hidrelétrica acontece isso. E o cliente ele fez contato com a gente, ele queria fazer um processo para remover esse verniz. E ele estava, né, fazendo ali a mensuração se fazia sentido contratar um serviço para remover o verniz. E para que vocês entendam, o verniz no óleo ele é algo que impregna. Então o que acontece? O óleo ele tem uma condição onde ele consegue remover uma quantidade de verniz que tem ali, ele consegue ter diluído nele uma quantidade desse verniz para poder fazer a remoção. O próprio aditivo dele faz esse processo. Só que o que acontece? Quando ele começa a gerar muito verniz por conta desse desgaste, desse excesso de temperatura, ele começa a impregnar na parede da tubulação, do equipamento, do mancal. Então ele vai gerando uma crosta, que ela é uma crosta quase que laranjada, assim, que fica colado na parede da tubulação. E o que acontece? Isso vai gerando contaminação sólida, porque ele vai se desprendendo e vai gerando contaminação sólida e vai agredindo o seu sistema. Então o cliente ele quis fazer o quê? A nossa orientação foi que a gente drenasse esse óleo, fizesse toda uma limpeza no sistema com processo químico para remover das paredes do tubo e depois entrasse com o óleo e fizesse um processo onde a gente fosse removendo esse verniz que está diluído no óleo. A partir do momento que a gente remove o verniz que está diluído no óleo, ele volta a ter a característica de remover o verniz que está impregnado no sistema e através desse processo ele vai removendo todo o verniz, tanto do óleo quanto do sistema. É um sistema um pouco complexo, tá? Mas nesse caso seria a solução que a gente entendeu mais adequada. Ele decidiu por trocar a carga do óleo. Então o que ele fez? Ele trocou a carga do óleo, ele fez uma limpeza manual, onde ele foi lá, limpou com pano, com algum solvente, alguma coisa onde ele conseguia alcançar. E ele estava confiante que ao trocar a carga de óleo, ele colocando uma carga nova, ele ia ter uma condição de óleo limpo. E quando ele colocou automaticamente, até antes de ele fazer uma análise, ele já conseguiu identificar visualmente que esse óleo tinha verniz. Porque o óleo com verniz ele fica mais alaranjado. Então assim, tu consegue ver quando ele tem uma condição específica de verniz ali que já chega a um nível acima do estabelecido como comum, ele começa a ter uma coloração diferente. Então ele pegou o óleo novo, que estava um amarelo bem clarinho, e quando ele colocou no sistema, automaticamente ele rodou o sistema e quando ele tirou uma amostra, o óleo já estava laranjado. Então ele tentou fazer uma limpeza manual, colocou uma carga de óleo nova, mas não resolveu o problema dele. Então é importante, nesse caso, a gente fazer ações que a gente consiga identificar, sanar o problema e não jogar esse problema para frente. Nesse caso dele, ele trocou a carga de óleo toda. Aí imagina ele tomando a decisão lá da manutenção. Pô, sei lá, eu sou um gerente de manutenção, por exemplo. Eu vou lá e falo para minha empresa, ó, não vou fazer esse processo, não vou contratar uma empresa e vou trocar a carga de óleo. O nível de responsabilidade que ele assume nesse caso. E quando ele troca e o óleo fica com uma condição com o verniz ainda,
Isso fica até uma condição onde ele fica muito exposto, porque ele tomou a decisão, e naquele momento ele entendeu que a decisão melhor era aquela, de colocar aquele óleo. E assim, o que que aconteceu? Diminuiu a condição do verniz que tinha no óleo? Sim, mas resolveu o problema? Não. Então o que que ele fez? Ele jogou o problema para frente, que é muito do que a gente está falando aqui. Em alguns casos, a gente consegue identificar o nível de contaminação e tomar uma ação de filtrar o óleo, realmente, não só de trocar a carga de óleo. Ou vou trocar uma tubulação, eu preciso fazer um flushing. Então, eu fazer o flush, se eu não fizer o flush, às vezes não vai dar um problema momentâneo, mas talvez vai dar um problema a médio e longo prazo. E se eu entendo que tem uma contaminação, por exemplo, falando de uma limpeza química, que é algo que está enraizado no metal, se eu não fizer nenhuma ação química, eu não consigo remover aquele material. Então aquilo ali é um problema que ele vai me gerar um desgaste a médio e longo prazo, vai me gerar contaminações. Então, se eu vejo que tem uma oxidação, eu não tomo nenhuma ação, isso vai me gerar um problema futuro. Às vezes, eu preciso da máquina funcionando, vou deixar a máquina funcionando por mais 3 meses. Quando eu abro aquele mesmo ponto, pode estar numa condição muito pior. Então é importante a gente ter esse posicionamento muito claro, que a parte de prevenção ela gera para nós um resultado muito melhor, desde que a gente saiba agir e tenha um conhecimento adequado para que a gente resolva da melhor forma e aí sim não joga esse problema para frente e resolva de forma instantânea. O que eu gosto de dizer também é assim, tudo que a gente consegue mensurar, a gente consegue acompanhar. E se a gente consegue mensurar, principalmente o óleo ou alguns indicadores do nosso equipamento, assim como nós podemos mensurar isso numa empresa, através dos resultados que a gente vai conseguindo e avançando aí conforme vai passando o tempo, a gente consegue entender e aí entender a performance do equipamento. Então é muito importante a gente entender quais pontos são relevantes a gente acompanhar do nosso equipamento. Talvez um equipamento que vocês vão olhar, ele tem vários pontos. Eu vou dar um exemplo, um carro, a gente tem que olhar o nível do óleo, pressão dos pneus, se a palheta está funcionando. Enfim, existem alguns pontos ali que são importantes. Eu preciso olhar todos os pontos, eu preciso olhar se a porta está fechando 100%, tem várias outras coisas que talvez não sejam tão relevantes. Mas no equipamento a gente consegue, através de algum checklist que a gente consiga montar, a gente consegue acompanhar essa performance. E eu volto a bater na tecla do óleo, eu gosto de falar muito sobre o óleo. Pô, o Eric fala muito sobre óleo, sim, é o meu dia a dia, sobre o que a gente vive aqui no dia a dia. E é o que realmente vai mexer o ponteiro para vocês. Talvez, se vocês olharem alguns pontos, identificarem, montarem o checklist e não acompanhar o óleo, talvez vocês vão resolver muito menos problemas do que vocês só acompanhar o óleo. Claro que aqui, quanto mais itens vocês tiverem de indicadores que realmente sejam itens que vocês entendam que são importantes para acompanhamento do seu equipamento, vai ter um controle melhor da performance e, consequentemente, vai trazer uma segurança melhor para a operação de vocês. E vou trazer aqui também o que melhora para vocês, na reputação de vocês no dia a dia, o que pode trazer de melhoria na carreira, talvez até de vocês, com relação a gente ter um conhecimento avançado aí sobre alguns temas e ter esse controle, esse acompanhamento e cuidado aí com o equipamento, né? Eu gosto de dizer lá na minha empresa, né, que a gente tem vários setores e esses setores eles têm os clientes deles. Nem todo setor, o cliente, é o cliente no qual a gente presta serviço, o cliente externo. Às vezes tem setores internos da empresa que eles prestam serviço para outro setor. Vou dar um exemplo aqui. A manutenção, normalmente, ela presta serviço para o pessoal da operação. Então, quem que é o meu cliente quando eu trabalho na manutenção? É o pessoal da operação. Qual que é o meu papel aqui dentro? Se eu trabalho na manutenção, o meu papel é fazer com que o meu cliente, que é a operação, esteja feliz, esteja entregando o melhor resultado, para que daí sim ele consiga gerar o melhor resultado para o cliente dele. É uma cadeia, é uma corrente onde a gente vai trabalhando em etapas. E como a gente está falando com vocês que trabalham realmente na manutenção, é importante a gente entender que a nossa carreira está ligada diretamente ao que a gente entrega de resultado. Então, o que é resultado para o pessoal da manutenção? É manter o equipamento funcionando da melhor forma, com previsibilidade, com manutenções preventivas, de uma forma que a gente não precise parar de forma imediata o equipamento. Porque o que acontece? Se o cara está operando a máquina e a máquina para do nada, quem que é o responsável disso? Vai ser a manutenção. Quem que vai assumir essa bronca? É a manutenção. Agora, quando vocês têm dados, quando vocês têm informação concreta, quando vocês conseguem fazer esse mapeamento dos problemas, possíveis problemas que podem acontecer na máquina de vocês, vocês conseguem planilhar isso, acompanhar, monitorar, vocês vão conseguir trazer muito mais previsibilidade. Porque o que uma indústria precisa? O que uma indústria espera? Normalmente, as grandes indústrias, principalmente, elas trabalham de que forma? Elas trabalham durante o ano todo
E quando chega lá no final do ano, onde o pessoal, todo mundo sai de férias, eles têm uma programação de uns 30, 20 dias para fazer um processo de manutenção para que o equipamento esteja garantido para rodar durante mais um ano, para que chegue lá no final do outro ano. Então, é feito todo um planejamento em cima disso para que consiga chegar nessa condição. E para que a gente consiga trabalhar durante um ano todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente precisa ter um cuidado muito aprofundado e um controle de vários pontos desse equipamento. Então eu diria que na manutenção, quanto mais a gente planejar, e talvez a chave aqui que a gente precisa entender nesse processo é que a previsibilidade ela vai trazer o resultado mais esperado, que é a gente conseguir trabalhar com o equipamento funcionando por muito mais tempo sem ele parar. Então é importante a gente focar no planejamento, que é entender quais indicadores que a gente precisa ter para poder trazer essa previsibilidade. E volto a dizer para vocês, o óleo talvez seja, se não o mais importante, um dos mais importantes indicadores para que a gente avalie e outras questões de contaminação, principalmente porque isso pode gerar toda uma cadeia de problemas aí, desde problemas com vedação, problemas com atuação de atuadores, problemas com performance de resultado do equipamento. E lembrando, né, que quando a gente para um equipamento, a gente não está parando só um equipamento, a gente está parando toda uma escala produtiva ali que está envolvido todo o time de operações e isso gera uma insatisfação lá no cliente final, porque atrasa a entrega, então é tudo interligado. E a gente da manutenção, a gente sabe que a gente pega, né? Às vezes a gente tá indo embora, 6 horas da tarde, e o cara liga, pô, tem que voltar porque a máquina parou. E às vezes a gente vai virar à noite para resolver aquele problema. Então a gente sabe que quanto mais a gente conseguir trabalhar com previsibilidade, melhor para a gente, melhor para a empresa, melhor para o cliente final, melhor para o seu cliente que é a operação e todo mundo fica feliz com isso. Vocês podem perceber que eu estou falando várias vezes coisas que são parecidas, né? Então quando a gente está falando aqui de trabalhar com planejamento, isso é importante porque, outro ponto muito relevante, quando acontece parar uma máquina, a pressão do time de operações ele é muito grande. Porque o cara que está lá na operação, o gerente de operações, o diretor de operações, ele tem uma meta muito agressiva de produção de equipamento, de entrega de resultados e assim por diante. Se esse equipamento parou, ele vai ficar em cima de vocês, porque o que que acontece? Ali, naquele momento, a responsabilidade está no colo de vocês, da manutenção. Então, o que que é muito importante? Por que que a gente fala muito de planejamento? Porque essa pressão, quando acontece esse tipo de problema, faz a gente só remediar o problema. E não trabalhar em cima da cura, trabalhar em cima do resultado, trabalhar em cima de uma coisa que não vai voltar a acontecer. E existe um ciclo que a gente chama de PDCA, que isso é muito importante, e também isso na manutenção deve ser algo que a gente deve praticar no dia a dia, que é a gente planejar, a gente executar, a gente acompanhar e a gente melhorar. Então esse ciclo ele vai trazer para a gente um resultado muito importante, porque se a gente, a hora que parar o equipamento, durante a pressão, durante aquele momento onde está todo mundo cobrando, que quer que o equipamento volte, que quer que as coisas voltem a funcionar, muitas dessas situações vão trazer decisões erradas, ou até decisões que vão levar para uma situação onde vai só remendar o problema. E a gente sabe, né, o brasileiro ele é muito habilitado, né, vamos dizer assim, a fazer a famosa gambiarra. Em alguns casos, isso para o lado pode ser bom, que é o lado de a gente conseguir dar um jeito de resolver momentaneamente, mas a gente precisa que a partir do momento que a gente resolve, a gente precisa olhar, né, e volto a dizer, olhar para a causa raiz, de onde é que surgiu aquele problema, por que que surgiu aquele problema, para que a gente consiga tratar isso de uma forma que não volte a acontecer aquele mesmo problema. Vão acontecer outros problemas, não aquele mesmo problema. E assim a gente vai girando esse ciclo de acompanhamento, planejamento, fazer, acompanhar e melhorar o processo de uma forma contínua. E nunca acaba. Só que se a gente deixa, né, no momento que a manutenção, porque a manutenção tem picos, né? Tem momentos que tem muita manutenção, onde a gente não consegue nem respirar, e tem momentos onde a gente está um pouco mais tranquilo, porque o equipamento está funcionando, está tudo certo. E nesse momento que está mais tranquilo é onde a gente tem que olhar com muito carinho, olhar muito a fundo, entender quais os pontos que a gente tem que identificar, gastar energia com isso, porque a gente acaba se acomodando, a gente acaba entendendo, ah, não, tá tudo tranquilo, não vou me preocupar. Só que o que que acontece? Esse momento onde você deveria estar planejando, acompanhando, entendendo, melhorando o processo, você não está fazendo e você está fazendo só uma etapa do PDCA, que é fazer. Né? Parou, eu vou lá, faço, mas aí eu não acompanho, não melhoro o processo, não planejo. E daí eu fico só fazendo, fazendo e fazendo e fazendo, e daí nunca resolvo. Então isso não vai trazer para vocês uma carreira promissora, não vai trazer para vocês um futuro
talvez que vocês esperem aí, então é importante a gente olhar para isso com muito carinho. Como é que a gente cria um hábito de decidir com critério, né? Entender realmente, pô, a decisão que eu estou tomando aqui não é uma decisão no achismo, porque essa forma, até certo ponto, em algum determinado momento, a gente pode ter uma avaliação assim, mas dentro de uma empresa a gente sabe que a gente precisa ter coisas palpáveis. E como é que a gente consegue trazer essa informação? Através de dados. Então, quanto mais dados a gente tem, mais concreto a gente consegue tomar uma decisão mais coerente, uma decisão mais firme. Então, existe até uma frase que se fala, né, que não é minha essa frase, né, essa aqui é de um livro, que fala que, né, primeiro eu acredito em Deus, nos demais me traga dados. Né? Então, por exemplo, isso a gente fala porque os dados é onde a gente consegue ter uma forma concreta para entender realmente se está funcionando ou não. Como é que eu sei se eu estou vendendo bem ou não? Então, pô, o que que é vender bem? Pô, eu posso trazer uma análise e comparar com outra empresa, se eu fosse falar de vendas, né, eu posso comparar com outra empresa se eu não tenho parâmetro, se eu comecei minha empresa agora, ou eu posso ir me comparando comigo mesmo. Então, quanto que eu vendi ano passado, quanto que eu vendi mês passado, quanto eu vendi semana passada, ontem, e assim por diante. E na manutenção, a gente pode trazer esses dados, quanto tempo a máquina ficou funcionando sem parar, quanto tempo eu precisei ter uma intervenção para filtrar o óleo, quanto tempo esse equipamento consegue operar de forma contínua. Então, assim, a gente pode trazer vários fatores que vão construindo esses dados para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Lembrando que assim, a gente não pode tomar essas decisões no achismo. Se a gente não tem esses dados, a gente precisa construir esses dados. Pô, mas eu tenho uma pequena indústria, minha indústria ainda não tem essa estrutura toda. Cara, numa planilha, a gente começa acompanhando uma planilha. Eu lembro que quando eu assumi a direção da empresa, da Filtrovale, quando eu assumi essa posição, eu não tinha quase nada de informação. Eu lembro que eu controlava um indicador só, que era vendas. Quanto que eu vendo por mês? E eu botei uma meta, e essa meta eu coloquei neste primeiro momento através de um achismo, e eu fui trabalhando em cima daquilo e fui atingindo, e depois eu fui tendo dados e fui, não, beleza, se eu consigo bater essa meta, se eu colocar mais um vendedor, eu consigo bater mais uma meta. Eu preciso ter, né, se eu trabalho na manutenção, eu preciso colocar mais um mantenedor, eu preciso de peças de reposição, enfim. Então a gente consegue mensurar isso de várias formas, a gente precisa entender cada contexto e mensurar da forma correta. Lembrando que eu sempre falo sobre isso, né, principalmente numa empresa, principalmente em áreas estratégicas, a gente tem que olhar o que realmente mexe o ponteiro. Não ficar gastando energia com indicadores. Ah, eu tenho 100 indicadores aqui, mas assim, o que eu uso na prática são dois. Então, para que eu fico mensurando 100 coisas? Eu preciso ter coisas que realmente mexem o ponteiro. Pô, essa máquina eu preciso cuidar do óleo, da vedação e do sistema aqui de lubrificação XYZ. Pronto. Talvez sejam 3, 4 pontos ali que você consegue identificar. Não, essa máquina aqui já é uma máquina mais avançada, eu preciso cuidar de mais pontos. Então, ter esses dados e quando a gente for tomar uma decisão, trazer para a mesa, porque isso é uma forma também de vocês mostrarem o trabalho de vocês. O dia que vocês forem chegar para um gestor, mostrar, pô, a gente está fazendo. Por que que a gente vai filtrar o óleo? A gente vai filtrar o óleo porque a gente está olhando aqui essa curva, olha só, o óleo a gente colocou no dia tal, 6 meses depois ele chegou na condição X e mais 6 meses ele vai chegar na condição Y, que é a condição limite. Então, a gente precisa tomar uma ação. Então é mais fácil de vocês argumentarem e trazerem uma decisão para a mesa e talvez até trazer uma decisão favorável para a decisão que vocês querem ali, que seria talvez filtrar o óleo ou talvez fazer uma troca de alguma peça de um equipamento ali que vocês entendem que precisam ser trocado. E outra coisa que é muito legal é sempre a gente buscar conhecimento. Né? Eu volto a dizer, eu já estou em vários projetos, para vocês terem ideia, a Filtrovale tem mais de 5.000 projetos entregues aí nos 20 anos de empresa. E o que que acontece? Quando eu vou para um projeto novo, eu sempre estou aprendendo. Então, assim, sempre são novas atividades, novos equipamentos, novas pessoas. E as coisas elas vão se atualizando e a gente tem que ter a cabeça aberta para entender que o mundo está mudando e de uma forma muito dinâmica. E hoje o conhecimento ele é a chave aí para que a gente esteja cada vez mais avançado, as novas tendências, novas formas de acompanhar, de fazer essa manutenção, de ter o controle. Então isso é um ponto que eu uso pessoalmente para mim. Né, e entendo que talvez para vocês faça sentido também ter esse acompanhamento de perto aí e saber, né, a forma certa aí de fazer esse monitoramento através dessas tendências novas, desses novos mecanismos de acompanhamento e controle dos equipamentos. Para você que chegou até o final, não esquece de deixar o seu comentário aqui falando se você conseguiu entender, se faz sentido esse conteúdo para você. Também não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos aí do Descomplicando a Indústria.